Agora há pouco, né, acompanhamos uma bela notícia, que é essa daqui. Essa notícia aqui, ó. Essa notícia aqui. Essa bela notícia aqui, ó. Tivemos o desprazer de ver essa notícia aqui. O desprazer de ver essa notícia aí. O que isso significa para você? O que você entende? Tipo assim, não precisa entender muito. Você não precisa entender muito. Existe na Constituição a separação entre os poderes. Está na Constituição. Separação entre os poderes. Os poderes têm que ser independentes. Só que a gente já viu, ó, várias e várias vezes, esse poder aqui, judiciário, invadir a competência do Executivo e da própria Câmara. De novo, invadiu a competência de outro poder. Por que essas pessoas estavam tão interessadas em mudar a lei do impeachment? Por quê? Porque, complicando mais a lei do impeachment, eles poderiam fazer isso daqui sem sofrer impeachment. Por isso aquela lei do impeachment, para fazer esses caras nunca mais sair dali, só quando chegar o dia de se aposentar. Mas daqui a pouco eles vão fazer uma lei que é até a morte, que tem que ficar ali até a morte, até o último dia da vida deles. E não será muita surpresa não, não será muita surpresa não, porque o exército já está com as mãos atadas. A Câmara, se a Câmara não fizer nada sobre isso, o cara, praticamente é a mesma coisa. Essa ação aqui, ó, foi mais ou menos assim, ó. Um estranho, ou você pode dizer um vizinho, entrou na tua casa sem tua permissão, pegou algumas coisas e saiu. Foi a mesma coisa. Tipo assim, é um projeto que é da Câmara, é dos deputados, é dos senadores. Eles é quem tem o poder de decidir sobre a regulação das redes sociais, que é sobre a PL da censura, a PL das fake news. É eles que têm o poder de fazer isso. Daí o que é que esses... Claro que ele pegou para aprovar o projeto. Tipo assim, eles estão pegando, eles estão praticamente dizendo assim, ó, aprova isso daí. Se você não aprovar isso daí, nós aprovamos. Ele vai levar para o plenário que tem... São 11, 10, 9 vai votar a favor. Porque 9 são progressistas. Tem um poder além, eu acho que tem poder, não, tem ordens, né, mais além, mais poderosas, entendeu? Então, se a Câmara não fizer nada sobre isso, não precisa ter deputados e senadores, não precisa. Eles deixando o cargo de senador, ó, não tendo mais Câmara dos Deputados, não tendo mais Senado, é uma economia gigantesca para o país. É uma economia. Então, ao invés de ter deputado só para estar lá, igual um bobão, o certo seria não ter. Acaba com aquilo lá, então. Porque eles estão mostrando, né, agora, que são oposição ao governo. É oposição ao governo. Não, o governo anterior, né? Não esse. É oposição ao governo anterior.
Você acha que quem queria dar força para eles ter esse poder aí, de poder invadir competência de outros? Você acha que não ia dificultar um pouco se fosse o Bolsonaro? Você acha que o cara que contou os votos queria ele? Tá. YouTube, Google, vocês apoiaram essa porra, tá bom? Se hoje o Xandão tem o poder que ele tem, foi graças a vocês que apoiaram essa merda. Vocês apoiaram a narrativa que não, a gente tem que escolher o que pode ser dito ou não politicamente, deve reinar, acaba com o monarca, porque ele tá falando coisa que a gente não gosta. Seus merda! E agora vocês estão vendo que o monstro que vocês criaram vai morder a porra da bunda de vocês, seus bosta! E agora não adianta ficar mandando mensaginha no YouTube, né, falando, olha, essa PL da censura é um problema, hein? Essa PL é um problema, vai dar um poder pro Estado, hein? Agora vocês estão falando, né? Porque vocês passaram os últimos 4, 5 anos apoiando essa narrativa, calando o povo brasileiro, tá bom? Então não vem com essa merda, ó, bem feito pra vocês agora se vocês se fuderem. YouTube, Google. Seja sincero. Você, esquerdista, seja sincero. Você acha que essas pessoas, tipo esse aqui, e a Globo, que é uma das mais interessadas também, você acha que essas pessoas, elas vão acabar com as mentiras? Ou elas têm um meio para controlar e calar os críticos? Calar quem pensa diferente deles? Calar e ainda punir quem os questionam? Fala a verdade, você vai estar apoiando isso daí. Claro que você vai apoiar isso daí. Porque na sua mentalidade, por você ser de esquerda, você não vai ser atingido. Essa é a tua mentalidade, você está pensando isso, né? Não vai ser atingido enquanto você estiver com a coleirinha. Porque se você tirar a coleira, aí, meu irmão, aí o bagulho vai pegar pro lado. Daí você vai ver que liberdade não tem meia liberdade. Não tem uma metade da liberdade. Ou você tem ou não tem. Se você tá com a coleira, é obediente e a censura não chegou em você, é porque você está como é que eu posso falar, cara, sem ser bloqueado no YouTube. Que eu já perdi um canal, cara. Canal que eu tinha faz um tempão. Eu perdi. Então, para não ser bloqueado no YouTube, se você tá com a coleira, é obediente, a censura desses caras nunca vai chegar em você. Enquanto você ficar dizendo sim, nunca vai chegar em você. Se você tiver algum tipo de questionamento para fazer, que eles fizeram algo que você não gostou, você vai ter que ficar com a cabecinha baixa e falar assim, não posso fazer nada, porque eu aceitei isso daí, eu quis assim. Então, é que nem aquela historinha lá do homem com balde de lavagem, né? Os porcos sempre vão amar o homem que carrega o balde de lavagem. Sempre. E é assim. Se esses caras têm o poder de fazer isso sem ser questionado, sem ser punido, por que parar? Por que parar? Se você pega uma fatia
da liberdade e da democracia, e você não é punido, te dá coragem para pegar uma segunda fatia. Na terceira, você já está cuspindo para a liberdade e para a democracia. Da quarta por diante, você já vai prender quem defender a liberdade e a democracia. Simples assim. É assim, é o básico. Só que como é que você vai fazer com que um ignorante, se você não é ignorante, e chegar para mim e falar assim, ó, eu sei que eles vão implantar uma ditadura, eu sei que vão ajudar as pessoas que eu apoio, eu sei que eles vão implantar ali vão calar toda a oposição, eu sei que não vai ter uma segunda opinião, vai ser sempre a deles, mas eu vou apoiar eles assim mesmo. Aí beleza, aí tudo bem, você sabe o que está acontecendo e vai apoiar assim mesmo, aí beleza, você está sendo coerente pelo menos. Agora você brigar, se discutir, querer tentar provar que não é isso, que os caras estão querendo sim acabar com o ódio, acabar com as mentiras. Aí você, sinceramente, é um doutrinado, um alienado. Descarado, mano. Descarado. E esses caras, eles já não se importam com nada. Não há barreira mais para eles. Não existe barreira para esses caras. Eles já perceberam isso. Mas por isso que um dia eu falei em algum vídeo, que não sei se está nesse canal ou foi no outro que eu perdi, que o básico para se ter por exemplo, deixa eu dar um exemplo que é melhor. Eu sou presidente do país, eu sou presidente da Suíça, por exemplo. Aí eu quero impor uma ditadura, ou começar aos pouquinhos, né? Que nem o Nove Dedos. Vou implantar o socialismo primeiro. Tá. Daí eu sou presidente da Suíça. Eu quero implantar o socialismo na Suíça. Consequentemente, eu quero permanecer no poder. Não quero sair mais. Quero ficar sempre no poder. Quais são os primeiros passos? Primeiro, óbvio, é o básico. Você também faria a mesma coisa. É o básico. É só você se colocar no lugar do presidente da Suíça, que você vai ver que é esse o caminho. Qual é o caminho? Primeira coisa, a imprensa. Tem que agradar a imprensa. Você tem que fazer com que a imprensa, no seu governo, vai ter mordomias e mamata. E no outro não vai ter. Essa é a primeira coisa, o item principal. Primeiro, isso que eu iria fazer. Já ia arrumar uma verbazinha ali para publicidade, para imprensa. Segunda coisa, eu quero que meu partido ele evacue os quatro cantos da Suíça como um partido dos pobres, como partido da democracia, da liberdade. Quem seria melhor para fazer essa propaganda, além da imprensa? Os artistas. Imagine um artista com 3, 4 milhões de fãs e gritando meu nome.
o nome do meu partido. Imagina. Essa foi a segunda coisa, que eu já começaria fazendo assim. E claro que é algo que, né, ia ser da noite pro dia que eu ia conquistar todo mundo, né? Mas esse é o primeiro, é os itens básicos. É o item básico. Segunda coisa. Eu ganhando as eleições como presidente da Suíça, eu indicaria ministro para o STF. E claro que eu teria alguns, né? Antes de colocar ele nisso, eu teria uns dois mais ou menos. Chegava nesses dois, que é do meu partido, já conversava bastante com ele e tal, pá. E os que eu fosse colocar novamente seria com a minha linha de pensamento, com a minha ideologia de socialista. E para que um dia acontecesse isso daqui, quando eu precisasse deles, isso daqui, entendeu? Só que para essas pessoas aqui poder ter o poder de invadir competência de outros poderes, o que ele precisa antes? Ele precisa ter uma classe política corrupta. Então, primeiro item, imprensa. Segundo item, artistas. Terceiro item, dar mamata e corromper todo mundo. Dar mamata e corromper todo mundo. Daí já era um grande passo. Já era um grande passo. Porque você teria grande apoio lá. E quando chegasse nesse extremo, o que a Câmara, que tem bastante políticos corruptos, e os senadores, bastante senadores corruptos, vão fazer contra os caras? O que eles vão fazer? São tudo com medo. Porque esses caras já estão mostrando, primeiro, todas as ações dele contra o partido do presidente Bolsonaro, todas as ações dele já é um recado. É um recado. Que eles podem prender a qualquer momento qualquer um. Qualquer um. É um recado. Vamos ver a atuação desses caras desde o começo da eleição do presidente Bolsonaro. Anota aí as ações desses caras. Primeira ação. Descondenaram um cara que foi condenado em 3 instâncias por vários juízes e 3 desembargadores. Eles condenaram o cara. Outro detalhe. O cara que descondenou foi nomeado pela Dilma. Foi nomeado pela Dilma. Que é o Fachin. Foi nomeado pela Dilma. Veja como é escandaloso o negócio. Esse mesmo Fachin e alguns dessa turma aí disseram, veja que escandaloso, chegaram à ousadia, a cara de pau, de dizer que o Sérgio Moro era um juiz, como que eles dizem, mano, que ele não podia julgar o caso por causa que estava envolvido com o presidente Bolsonaro. Tinha alguma ligação naquele momento
por ser ministro e tal do presidente Bolsonaro, por ter sido ministro, tá? Então, eles chegaram a ter essa cara de pau de acusar ele desse jeito. O cara que foi nomeado pela Dilma, suspeito. Diz que o Sérgio Moro era suspeito para julgar o Lula, o Nove Dedos. Mas não foi julgado apenas pelo Sérgio Moro. Foi julgado por vários juízes. E o Fachin, que foi nomeado pela Dilma, não é suspeito? O cara foi nomeado pela Dilma. O cara nomeado pela Dilma descondenou praticamente... Não vou falar aquela palavrinha para não complicar mais ainda, mas ele descondenou o maior líder do PT. Então, ele não era suspeito, ele não se considerava suspeito. Então, você tá vendo esses caras já não ligam mais pra nada. Eles vivem muito paralelo. Eles acham que as pessoas não sabem disso. Tipo, eles vivem no mundo assim, tipo, a minha opinião é minha opinião e não interessa dos outros. Eu tô falando que o fulano é suspeito. Mas você foi nomeado pela Dilma. Não, mas isso não quer dizer nada. Ele é suspeito. Tá entendendo a cara de pau, esse cara sem escrúpulo. Daí, tem outra coisa ainda. Esse moço aqui criou um inquérito das fake news. Passou por Moraes. Onde é que está o erro? Onde que está o erro? Outra coisa básica, outra coisa escandalosa, que não é o cara de pau do mundo. Quem cria inquérito é o Ministério Público e a Polícia Militar. A STF não tem competência para criar inquérito. A não ser que esse inquérito seja alguma ameaça de terrorismo nas dependências do STF. Daí você vai falar, mas é aquele ato de 8 de janeiro. Esse inquérito já tinha sido criado faz tempo. Esse inquérito tinha sido criado bem antes da... Acho que foi na época da eleição ainda. Na época da eleição. Tava em campanha ainda. E outra coisa. E esse inquérito é para julgar sobre investigação? Seria sobre investigação? Tipo, se fosse um inquérito criado para terrorismo, seria investigação de terrorismo. O que tem a ver um ataque terrorista com inquérito de fake news? O que tem a ver, meu Deus do céu? Inquérito das fake news com terrorismo. Então, uma coisa não tem nada a ver. Então, aí já não cola, né? Então, jamais poderia ter sido criado esse inquérito das fake news. Porque eles não têm competência para isso. E mesmo assim, criaram. Criaram porque... Por isso que eu falo para você, se você tem uma imprensa que fala a verdade, esses caras não teriam feito isso. Porque só bastava a imprensa falar a verdade. Não precisa nem mentir. Não precisa nem mentir. É só falar a verdade. Olha, o STF não pode criar inquérito. Esse inquérito das fake news não é ilegítimo. Só precisar falar isso. Imagine uma Globo da vida falando isso. Uma SBT, uma Bandeirante, uma CNN falando isso. Você acha que esse inquérito já estava rolando ainda? Mas por que está rolando aí? Esse foi um caso. Outro caso de suspeição. Durante a eleição, tem o Nove Dedos e tem o Alckmin. Fachin, nomeado pelo PT.
E o Alexandre de Moraes foi nomeado secretário de Segurança de São Paulo pelo Alckmin. Entendeu? Consegue. Os caras que vão contar os votos por 9 dedos, um foi nomeado pelo PT e o vice dos 9 dedos tinha sido secretário de Segurança Pública de São Paulo pelo Alckmin. Se você não consegue, você tem que ser mas muito, muito mau caráter. Porque eu tenho certeza que você gritou aos 4 cantos do Brasil, postou em várias redes sociais, que Bolsonaro não poderia indicar o Ramagem porque era amigo dele. Indicar o Ramagem para a Polícia Federal porque era amigo de Bolsonaro. Após você gritou esses 4 cantos do mundo, que Ramagem seria suspeito. Esses mesmos caras impediram essa nomeação. Se você conseguiu enxergar isso, você consegue enxergar a suspeição de um cara que foi nomeado ministro, descondenar o líder de um partido que o tinham nomeado como ministro. E se você não for mau caráter, você vai enxergar isso, né? Que o Fachin e o Careca eram suspeitos para dirigir a eleição. Que um foi secretário do vice e o outro foi nomeado pelo partido do candidato. Então, você teria, né? Se você for humilde, verdadeiro, com caráter, você vai admitir isso, né? Então, daí o que aconteceu durante a eleição? Tudo poderia ser postado contra. Tudo poderia ser postado contra o presidente Bolsonaro, não contra os 9 dedos. Antes da eleição, todos sabem que quem construiu o Porto de Mariel foi o 9 dedos. Tem vídeos até da Dilma inaugurando lá. O metrô de Caracas, o 9 dedos. Nós tinha também os mais médicos dos 9 dedos. Tinha os empréstimos, que era a garantia era charutos. E tinha as ligações com a Venezuela, né, como eu já falei, sobre os empréstimos e o metrô de Caracas. Você não poderia, durante a eleição, fazer nenhuma associação a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Nenhuma associação dos 9 dedos. Uma coisa que era fato, que era verdade, mas você não poderia fazer. Primeiro ponto. Mais um caso escandaloso. Outra coisa mais escandalosa ainda, que eu vi a imprensa bater palmas, que eu vi a imprensa calada, que eu vi a imprensa não dar um pio. Apenas disse assim, ó, deu a notícia, pá, acabou. Já começou a falar de outra coisa, já meteu os assuntos em cima, mas não fluiu. Não fluiu. Foi quando uma ministra disse assim: é censura, mas eu vou apoiar só dessa vez. Se você escuta da boca de uma pessoa, olha, é censura, mas eu vou apoiar só dessa vez. É fascismo isso? Censura. Qual o significado de fascismo para vocês, esquerdistas? Qual que é o significado? O que é fascismo, assim, o significado de vocês? O fascismo tem censura no meio ou tipo, existe 2 fascismos?
Existe o fascismo de esquerda, que é aquele de Cuba, que é aquele da Venezuela, é aquele da Nicarágua, é aquele da China e aquele da Coreia do Norte. Existe esse fascismo ali. E qual é o outro fascismo? Eu queria saber qual que é o outro fascismo. Se tem um diferente. Eu não... Que parece que existem dois. Que é a esquerda, quando o fascismo vem da esquerda, é tudo bem? Beleza? Aí quando vem do outro lado, os cães da guerra soltos. Os cães raivosos aparecem todos, babando, com raiva. Parece um monte. Mas quando é de esquerda, você procura, não vê ninguém. Aí logo depois, que não poderia, né, associar o 9 dedos às ditaduras de Cuba, Venezuela e Nicarágua, o que aconteceu? Assim que acabou a eleição, apoiou a Nicarágua, enquanto 50 países foram contra, o 9 dedos para favor. Tem vídeo do ministro da Venezuela indo na Venezuela com o Maduro, conversando com ele numa boa, e que vai manter as relações como eram antes. Só durante a eleição que não podia. Durante a campanha não, tá doido? Vai prejudicar meu candidato? Tá doido? E isso foi andando. E isso foi. Eles foram tirando uma fatia aqui, uma fatia ali. O presidente Bolsonaro tinha cortado os IPIs, os impostos sobre os IPIs. Nossos queridos invadiu a competência do executivo. Não, vai continuar os impostos do IPI. Para que executivo? O 9D aceita essas intromissões porque é benéfico para ele. É benéfico para ele. Ele foi colocado ali para isso, para aceitar. Que houve uma união aí. Tipo, olha, é eu que vou governar, eu que vou dar as ordens, esse cara, essa turma. E você vai ter que só obedecer. Como as opiniões é a mesma, então beleza. Nós pensamos igual mesmo. Então, e uma perguntinha simples. Você acha que a imprensa brasileira, se ela pudesse decidir, olha, as redes sociais não existirão mais. Se a imprensa, toda a imprensa tradicional, se elas tivessem o poder de decidir, olha, as redes sociais, elas não vão existir mais, elas foram banidas. Acabou as redes sociais, agora vai ser só televisão e rádio. Notícias só pela televisão e pela rádio. Qual seria a decisão delas? Qual opinião você acha que eles iriam decidir? Qual seria a decisão deles? Se eles tivessem esse poder de decidir. Você acha que eles estão preocupados com a PL da censura? Se qualquer notícia agora você vai recorrer a eles? Mas é melhor você ter o controle. Quando você não pode negociar, é melhor você ter o controle. Mesmo que seja a força, ter o controle. A imprensa tradicional dá para você negociar. Dá para negociar com a imprensa tradicional, mas com as redes sociais é mais complicado. Então é melhor controlar elas. Não, é melhor controlar porque isso aqui não vai rolar. Fato. Simples e básico.
É isso que me espantava. Ver lá atrás as redes sociais defendendo partido, defendendo ideologias que no final iam fazer isso aqui com eles. Talvez eu ficava pensando, as redes sociais estão defendendo pessoas que podem acabar com elas, com as próprias redes sociais. Está defendendo uma ideologia que pode banir as redes sociais ou controlar as redes sociais. Pode dar um prejuízo enorme para elas. Aí eu me pergunto, mas então, por que elas defendem? Você acha qual é o lucro que tem as redes sociais na Coreia do Norte, em Cuba? Qual é o lucro que elas têm? Quais são os países que dão verba para as redes sociais? Porque temos Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e outras aí. Essas são as mais usadas que eu tenho também, né? O WhatsApp não vou nem te contar, né? Então, aí você tem essas redes sociais. No começo eu pensava assim, deve ter alguém que, ou uma, sabe, alguém tá, um grupo, sei lá, que devem ter dito assim, olha, a gente vai arcar com os prejuízos. Tipo, a rede social é tua, nós vamos dizer o que você pode ou não ser postado, vamos controlar as redes sociais, ela vai continuar sendo tua, mas a gente vai ficar te pagando, a gente vai te pagar. Então, porque eu não entendia como que claramente as redes sociais lá atrás faziam questão de lutar contra a direita, contra os cristãos, contra os conservadores. Era nítido que os caras faziam isso. E quem que prega a liberdade? Quem que prega a democracia? Quem que prega a justiça? Ficaram contra, as redes sociais ficou contra quem prega a liberdade, a democracia e a justiça. E agora estão pagando por isso aí. É isso que eu queria saber. Por que defenderam essa ideologia? Por que pediram para ser enforcado? Por quê? Tipo, você pode até, durante eleições, ter um lado político. Você se envolver na política, você tentar ajudar um lado. Só que o lado você tem que se ligar que o lado que você está ajudando vai te beneficiar depois. Não vai lascar com você. Você tem que ficar do lado que vai te beneficiar. Que não vai ter que não vai excluir você das vidas. Mas tem que ficar do lado de um partido que vai te dar liberdade. Não um partido que vai colocar você no porão. É isso que eu tentava entender, cara. E hoje, Google, YouTube, Spotify, Instagram, Google estão preocupadinhos e já sentiram o que acontece em uma ditadura. Primeiro ato de uma crítica, de uma posição contrária,
já foram punidos, já iam ser castigados, entendeu? Já iam ser castigados. Parabéns, parabéns mesmo. Isso, Google, YouTube, Instagram, Telegram, Spotify, vocês têm culpa nisso aí. Vocês têm culpa nisso daí. Beleza? Falou. Esse foi meu recado.